Sejam muito bem-vindas a Equar Mulheres. Esse é um espaço construído por mulheres e para mulheres que acreditam que cidades pequenas podem ser lugares mais seguros para mulheres e crianças. Deixa eu até compartilhar aqui. Sabemos que muitas vezes nossa luta pode parecer uma caminhada solitária e pesada demais. Por isso criamos esse espaço, para lembrar que não estamos sozinhas e que podemos encontrar uma nas outras as informações, experiências e suporte necessários para vencer nossas batalhas. Para começarmos a nossa reunião, peço que respirem fundo e me acompanhem na leitura do nosso lema. Que possamos chegar inteiras, que possamos ouvir com generosidade, que possamos falar com coragem e que saiamos daqui mais fortes do que chegamos. A primeira parte do nosso encontro é focada em obtermos conhecimento. Nossa mediadora hoje é a Ana Carla, que ela é pesquisadora sobre tráfico, é formada em relações internacionais, então ela tem bastante conhecimento sobre o tema, vai falar sobre, né, o Dia Internacional, aliás, o Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e aqui a gente está focando em tráfico de mulheres em cidades pequenas. Peço a todas que não interrompam a fala da nossa mediadora, breves intervenções são bem-vindas e devem ser feitas clicando na mãozinha aqui do Google Meets. A partir disso, a colega será ouvida assim que for possível durante a exposição. Sem mais delongas, vamos passar a palavra para a nossa mediadora. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bonitinho, né? Então, só para deixar primeiro, eu nunca fiz algo assim, então é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, se ficar estranho, se eu não explicar muito bem, vocês podem ir falando depois, que aí eu vou melhorando. Outra coisa que eu falei com a Rebeca, eu falo rápido. Então, se eu estiver falando muito rápido, depois vocês podem pedir para eu falar de novo e tal, ou para eu falar mais devagar, é porque eu falo rápido mesmo. Bom, meu nome é Carla, e eu estudo e leio sobre tráfico sexual de mulheres. Eu também eu tenho muito interesse em estudar em relação à fronteira, porque eu sou do Amapá, então acaba que é a minha região e eu tento conhecer mais sobre aquele lugar, sobre como isso acontece lá. Enfim, e hoje, especificamente, quando eu comecei a falar com a Rebeca, e eu comecei a pensar no como eu ia fazer isso aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça era tentar relacionar tráfico de sexual de mulheres e violência doméstica. Porque, como é o tema do ECOA, eu fiquei com a impressão que tinha similaridades, principalmente quando a gente pensa em todos os tipos de violência que a mulher passa, né? Violência patrimonial e violência psicológica, e também quem sofre violência de tráfico, até mesmo os outros tipos de violência que tem em relação a tráfico, né? Tráfico de exploração de trabalho, enfim. Então, também tem violência psicológica, também tem violência patrimonial, também tem violência financeira, patrimonial, estão tudo meio conectado. Aí, para começar, eu coloquei aqui que são várias matérias que eu fui pegando na internet, né? Para mostrar que isso está acontecendo todo dia em várias formas diferentes. Aqui a gente está falando de tráfico sexual de mulheres, mas também pessoas sendo trabalhando forçado, né, principalmente homens. Então, para entender que tem muita coisa acontecendo em algum lugar do Brasil, está tendo algum tipo de exploração de algum tipo de pessoa. Aí você pode passar, Rebeca. Aí aqui é uma frase que está lá no relatório, que saiu agora, né, de segurança, que fala: o enfrentamento ao tráfico de pessoas começa antes do resgate. Ele começa com a capacidade de reconhecer o crime, preparar profissionais, integrar instituições e construir mecanismos que permitam que as vítimas deixem de serem visíveis, que eu achei interessante pensando aqui na reunião também, né? Pensando em entender sinais, em entender como isso acontece, né? Como é que a gente pode tentar olhar para isso antes que ele aconteça, para o crime antes que ele aconteça, para a gente proteger a gente mesmo, mas também proteger outras pessoas. Aí pode passar. Aqui, na verdade, é só a definição, né, de tráfico, que está no Protocolo de Palermo. O Brasil também já aceita, tem eu não lembro agora exatamente qual artigo, mas o Brasil também tem já na lei uma definição para tráfico, enfim, para isso. Mas aqui, pensando só no protocolo, né, o recrutamento, o transporte, a diferença, o alojamento, acolhimento de pessoas
recorrendo à ameaça, uso de força, outras formas de coação, rapto, fraude ou engano, abuso de autoridade, ou situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração. Aí aqui a exploração pode ser múltipla, né? Prostituição, exploração sexual, trabalho forçado, escravatura, enfim, é só para a definição mesmo do tráfico de pessoas. Pode passar. Posso aproveitar para fazer uma pergunta? Pode. Tudo isso é tráfico? Uhum. Então, qualquer tipo de exploração? Acredito que quando a pessoa está sendo forçada, né, aquilo, então já pode ser considerado o tráfico, né? Porque ela está ela está saindo de um lugar e sendo forçada a fazer aquilo, né? Não é algo que ela queira. Até mesmo às vezes quando a pessoa vai com consentimento, tipo assim, ela foi porque ela quis, mas quando ela chega lá, ela tiram o passaporte dela, tiram a forma de comunicação, controlam com o que ela fala, ameaçam, isso já pode ser considerado uma forma de tráfico, porque você foi para lá pensando que você ia fazer uma coisa, você vai fazer outra, e você acaba passando por todo tipo de violência. Então isso já pode ser considerado aí uma forma de tráfico e de exploração. Rosemilda quer falar? Oi, bom dia, estão me ouvindo? Então, para todas, bom dia. Eu entrei bem atrás de um pouco, eu percebo que a Carla é da região norte, né, do Amapá, Uhum. e aproveitando para falar, é uma região que tem um grande índice de tráfico de pessoas, crianças, mulheres, e para acrescentar aí, tem uma parte que eles aproveitam mais das mulheres trans, né, seja na minha região, que eu sou de Minas, seja na minha região, seja na região nordeste, né, que eles aproveitam a fins de dois tipos de trabalho: escravizar a pessoa pelo próprio trabalho, que é a mão de obra, e para outros fins. E tem uma parte também que já aproveita para entrar com a parte de tráfico de órgãos. E como a Carla falou, eu entrei mais para falar sobre essa parte, que ela pretende trabalhar na região norte. Eu tenho uma colega que foi fazer pesquisa nessa região e tem uns cuidados para fazer a pesquisa ou trabalhar nessa região. Posteriormente, pode ser que a Carla até converse com ela depois, né? Ela é uma advogada, é uma mulher, e está na luta também, e tem que tomar cuidado com o trabalho nessa região, que eles falam, você é permitida a fazer sua pesquisa, só que dependendo do que você puser na sua pesquisa, nem viva você sai dessa região. Eu tive trabalhando com essa pessoa, né, na Agenda 2030, e a gente já tem algumas coisinhas que dá para ser vista nessas regiões, como trabalho, como prevenção, como enfrentamento. É uma região que exige bastante cuidados. Todos, né, no Brasil, exige cuidado para a mulher que trabalha nessa parte de enfrentamento com a violência. Obrigada. Pode passar. Não, ela tá certa. Eu fiz o meu TCC da primeira pós que eu fiz, era sobre tráfico na fronteira Amapá e Guiana, né? E aí enfim, tem várias coisas interessantes, né, sobre a região e principalmente sobre, você falou, né, tem que tomar cuidado quando você trabalha lá, porque não só porque é um tema complicado, mas porque a corrupção é muito forte. Então, às vezes, as próprias pessoas que estão, até pensando na intervenção que a Rebeca pediu, eu estava vendo o filme ontem e eu não terminei o filme, mas uma das coisas que eu estava reparando, pensando no filme, era justamente isso, né? Como localmente o local às vezes também é uma forma de contribuir para o crime aconteça, né? E não só a estrutura tipo, que a gente pensa de social, enfim, das dificuldades que um lugar tem, né? Socioeconômicas, mas a própria população também é conivente e ela também fortalece o crime. Então, acho que enfim, é isso. É isso. Pode passar. Aí aqui, né, para a gente poder começar, é só mais uns dados que estão lá umas coisas interessantes que estão no relatório, né, que eu achei interessante trazer. Aí, primeiro, o Brasil é um lugar que tem muitos hotspots, né, que a gente fala
Você ficou no mudo. O Brasil é um lugar de muitos hotspots, que é o quê? Os hotspots, que são áreas, né, onde o tráfico gosta de atuar, né? E aí depende muito também do tipo de trabalho. Eu acredito que no sul do Brasil tem muito trabalho escravo. Precisaria ler o relatório de novo para ter certeza, mas enfim, tem lugares que são muito bom, muito para trabalho escravo. No Nordeste, no Norte, trabalho sexual de mulheres, né, exploração. Então, cada lugar, a pessoa na Ásia, né, também Ásia, hoje em dia, muita gente vai para lá para trabalhar nos centers, né, que são obrigados a dar golpes, né, então, enfim, sofrem todo tipo de abuso psicológico, né, para poder fazer isso. Então, cada lugar tem um tipo de crime que funciona mais ali, que acontece mais ali, né. Então, o Brasil é uma área que tem muitos hotspots, e no relatório fala, né, os lugares que no Nordeste e no Norte é abuso sexual de mulheres, no Sul acho que é trabalho escravo. Então, o Brasil é um lugar que tem muitas rotas, assim. Outra coisa que eu achei interessante lá é falando que o Brasil não tem uma rede entregada de dados, tipo, de coletas. Você tem o SUS, que atende as pessoas, então ele dá os dados. Aí a Polícia Rodoviária Federal também, baseada no como ela trabalha, né, que é fazendo inquéritos e tal, e cada lugar não tem uma rede, né, integrada onde todos os dados. Cada rede, cada organização dá os seus dados, e ao mesmo tempo esses dados não são completos, porque é muito difícil você ter todas as informações, visto que nem todo mundo denuncia. A gente não tem uma noção geral realmente do tamanho do crime no Brasil, porque nem todo mundo denuncia, nem todo mundo pode denunciar, e também porque as redes não são integradas. Então, cada um baseado também na sua forma que trabalha, né? A Polícia Rodoviária Federal vai fazer inquérito, vai ter provas, enfim, o SUS vai atender as vítimas e vai dar atendimento psicológico e, enfim, para elas, e cada um vai fazer de um jeito para baseado na como atua, e não, a gente não tem essa rede. E outra coisa também é que não existe um tipo só de vítima. Como eu falei lá dos hotspots, cada lugar, cada área vai ter um tipo de vítima, vai funcionar de um jeito, e aí cada instituição vai registrar da forma como acha melhor, né? Então, uma vítima não é uma pessoa só, né? Um homem, uma mulher, uma criança, uma mulher, cada região funciona de uma forma. Aí é bom sempre ter isso em mente na hora que quem estiver trabalhando, né, que você estiver tentando pegar os sinais, não acho que existe um tipo de vítima, né? Então, também conhecer a sua própria região eu acho que é importante, porque cada região, como eu disse, vai ter ali funcionar de uma forma, vai receber esse crime de uma forma, então conhecer a sua região e tentar conhecer ali como aquilo pode funcionar para você não, para você poder, né, trabalhar e tentar entender como aquilo funciona na sua área. Aí pode passar. Aí aqui, né, são do relatório do ano passado, né, que saiu, que tem algumas informações, né, sobre, por exemplo, o tráfico internacional. O Camboja apareceu como um lugar onde muitas vítimas estavam sendo traficadas. Aqui tem mais informações, né, tipos de exploração sexual, de trabalho. Então, são umas dados mesmo. E aqui ele fala também do perfil, né, da vítima, que homens, né, geralmente vai para trabalho escravo, para fins de exploração, né, e ele também fala que achei interessante sobre uma inversão do gênero em tráfico internacional, né. Parece que, pelo que eu consegui entender, existiu uma predominância masculina no ano anterior, então acredito que agora tem mais mulheres, né, mas também fala sobre aumento de notificação, enfim, né, o SUS teve um aumento de notificação, mas aqui são mais dados mesmo, né, do relatório de 2025, né, enfim, né, falando sobre os tipos de exploração, só para acender, né, como eu disse, é uma coisa muito dinâmica e, enfim, sempre está mudando, né, e os dados também não são sempre totalmente completos, porque a gente não tem toda a dimensão ainda, infelizmente, de dados, de notificações. Pode passar. Aí aqui, né, também tá lá é um outro também documento que achei interessante, que ele fala mais sobre o objetivo, né, que seria todos os tipos de exploração, né, e aí tem tráfico sexual, tráfico para exploração de trabalho escravo, tem de órgãos, enfim, tem vários tipos de tráfico, né, e cada um tem várias modalidades. Aí ele fala
muitas pessoas pensam que só existe um tipo de tráfico de pessoas, que é só você pegar uma pessoa e levar para outro país. Mas aí, pensando nas cidades pequenas, né, a gente tem o tráfico interno, que eu até achei uma matéria, eu não sei se eu coloquei no slide mais para frente, que a Polícia Federal, se eu não me engano, tinha pegado uma quadrilha que levava mulheres de estado para outro. Então, acho que, se eu não me engano, era no Nordeste do Brasil, e as mulheres eram passadas de um estado para outro, dentro do Nordeste, se eu não estiver enganado, para abuso sexual. Então, isso é tráfico interno, acontece dentro do Brasil. Às vezes também você, falando lá dos hotspots, né, você pegar uma pessoa e levar para outro estado, você pega a pessoa no estado e leva para outro, para ela fazer aquele trabalho baseado naquilo que eles precisam ali, digamos assim. Então, isso seria pensando em tráfico interno. E já no internacional é você pegar a pessoa e levar para outro país. E aí eu acredito que, em relação a tráfico internacional, a gente tem muito tráfico sexual. Aí, pessoas LGBTQIA+, né, mulheres trans, e, enfim, mulheres são levadas para outros países para trabalhar como prostitutas, enfim, né, nem sei se essa é a palavra certa, né, mas trabalhar ser usadas para esse mercado, né? E no Brasil, internamente também acontece, mas aí também tem aqui trabalho forçado, trabalho de escravo, homens que vão de um estado para outro para ser forçadas a trabalho forçado. E aí, interessante que nessas condições, como eu falei lá das violências, né, que a gente fala de violência patrimonial, enfim, psicológica, tiram documentos, as pessoas têm dívidas, porque até para os homens, se o cara que vai, ele precisa de equipamento, então esse equipamento ele é dado para ele, mas é uma dívida, então a dívida dele vai crescendo porque ele não é super valorizado aquilo, então ele já chega lá cheio de dívida, aí se ele não fizer o trabalho direito, ele vai apanhar, ele vai, sabe, ficar com fome, as condições são horríveis para a pessoa dormir, então esses são em tráfico interno, mas também externo, né? E aí tem essas diferenças, né? Quando você vai para fora, a maioria é para trabalho sexual, enfim. E a população LGBT sofre muito com isso, né? Quando eles são usados para esse tipo de coisa, porque a gente sabe que, apesar de a gente estar num país e num mundo preconceituoso, as pessoas ainda, né, usam as pessoas LGBTQIA+, para esse tipo de coisa, né? Abuso sexual, enfim, e no segredo, assim, né? Então tem essa diferença. Assim, o mercado virtual também, se eu não me engano, de pessoas que acabam, né? Vendo conteúdo de mulheres trans, enfim, homens veem muito conteúdo, né? Então também tem esse tipo de situação. Eu fiquei com algumas dúvidas sobre esse trabalho compulsório. Que tipo de trabalho? É trabalhar no campo? É trabalhar... O que é normalmente? Eu acho que é isso, se seria no campo, mas acho que plantação também, como eu disse, acho que Falou depende de da... golpe? Não, por exemplo, oferecer emprego, porque eu acho que aqui tem, tá vendo? Ó, tem aqui uma história. Por exemplo, uma fazenda. A pessoa recebe uma proposta para trabalhar numa fazenda de alguma coisa, e a pessoa sai da cidade dela, vai para lá, e chega lá, ela acaba numa situação de abuso, entendeu? Então, é que ele fala melhor. Foi convidado para trabalhar a Maria, a esposa de José, foi convidada para trabalhar numa fazenda em outro município. A Maria acompanhou até a cidade, quando chegou na fazenda, ela foi dada a função lá para cozinhar, para limpar e não receber remuneração. Então, quando tenta deixar o local, tem dívida de alimento e aluguel. Então, ele usa isso para manter a pessoa no lugar. Então, é isso, a pessoa te dá uma vaga, vamos para minha fazenda, de qualquer coisa, para trabalhar, a gente vai te dar comida, a gente vai te dar lugar para dormir, e aí quando chega lá, a pessoa coloca ela num lugar muito, muito desconfortável, sem estrutura nenhuma, e aí ela não recebe salário, enfim, vai fazendo dívida em cima de dívida e a pessoa não consegue sair daquela situação. Então, acho que é mais isso, eu não sei exatamente de falar assim, é um tipo específico de fazenda, de produto, mas é uma fazenda que eu acredito que no norte, se eu não estiver enganada, tem nos garimpos, também muita gente vai para garimpo para trabalhar. E eu acho que fazenda não é fazenda, é de serralheria, sabe?
de madeira, acho que isso acontece muito. No sul, eu não sei exatamente no sul qual seria o mercado, tipo, o produto, mas eu acho que no norte, lá na Amazônia, tem muita serraria, e aí usam muito homens, né, para trabalhar forçado e também garimpo também. A madeira. Alguém quer fazer pergunta? Pode falar já, Rosemilda. Acompanhando o que a Carla falou aí, esse tipo de trabalho ele é muito recorrente, né? Ele acontece na lavoura cafeeira, né? Citamos um exemplo. Sai uma mulher de Minas para trabalhar em Espírito Santo, que é a região que produz muito café. Pode sair uma mulher da região de São Paulo, onde eu estou, para trabalhar na panha de laranja aqui no interior de São Paulo ou no corte de cana. Isso é uma coisa que pode acontecer nos dias atuais, e nós temos poucas delegacias especializadas para combater esse tipo de tráfico. Em Belo Horizonte, eu só vi uma delegacia que trabalha com isso, e é uma delegada, e ela fala sobre os cuidados, que é melhor a gente ter cuidados em isso não acontecer, do que depois ter alguém para trabalhar com essas pessoas e resgatar essas pessoas. Quando o tráfico é internacional, é um pouco mais difícil. As próprias, a gente fala, é muito difícil você tirar uma mulher de um determinado país pela própria legislação do país, e tem até uma palavrinha que a gente usa que eu não vou lembrar o nome, é muito rigoroso. Já conseguiram tirar mulheres da região de um país aí que tem uma legislação muito difícil, mas é um caso extremo de você resgatar essas mulheres que estão na exploração, fora do país, a nível internacional. A gente da ONU fala, é muito, muito difícil mesmo. Acho que é difícil também até pela forma como as redes se organizam, né? Tipo, eles sempre estão mudando de forma de pensar, estão sempre vendo como funciona, hoje em dia com a internet também. Então, até mesmo para você localizar o lugar que essa pessoa está, se ela não foi tirada dali depois, então, porque essa questão de estar sempre se movendo, movimentando. Então, acho que tem essa questão também, como você localiza a vítima, mas como é que você vai não só lidar com a legislação do país, mas pensar na própria segurança, como é que eu vou chegar nesse local, como é que eu vou tirar essa mulher dali, como é que eu vou levar ela para a embaixada, como é que eu vou... Então, tem essas questões também de você conseguir chegar. Tanto que acho que tem até um caso dos brasileiros que estavam em Mianmar, que não foi só o governo local, tem uma ONG envolvida também, e foi um negócio muito difícil para tirar eles dali. Então, também tem essas questões, né? Você chegar no local para tirar a pessoa é todo um conjunto, tanto com o país, que aí você precisa dialogar com o país, mas você precisa ter cuidado para conseguir chegar, são lugares fechados, né? São lugares, às vezes, com muita segurança, com muita tecnologia, não muita tecnologia, mas eles estão vigiando, e aí tem essas questões também, e aí eles sempre estão também mudando as mulheres de lugar, e é difícil, internacionalmente é muito, muito difícil mesmo. Exatamente isso aí, desculpa aí. A Giovanna Bongioli, se alguém quiser dar uma olhada, a Giovanna Bongioli explica um pouquinho que ela foi agente, como que ela conseguiu, é um único exemplo que ela cita, como que ela conseguiu resgatar uma vítima. Foi a hora que a vítima conseguiu entrar no Instagram e elas ficavam combinando, coisa que você não pode ficar acessando as redes para combinar, porque você está num país super estranho, né? Que é na região do Egito, na região da Arábia Saudita, e é muito comum mulheres do Nordeste ser pegas como escrava sexual por esses países, porque elas vão com proposta de casamento, noivado, e as mulheres vão. E foram uma vítima que tinha boas condições, foi uma vítima que tinha estudo e caiu nesse golpe. Quem tem mais alguma pergunta, gente? Quer falar alguma coisa? Você está com a mão levantada? Não seria uma pergunta, seria a título de informação. Aqui no Rio Grande do Sul, esse tráfico de trabalho, e não só de mulheres, né, mas envolve bastante mulheres também, é bastante na área doméstica, por incrível que pareça, né? Pegam de criança, às vezes, ali 10, 12 anos, e com essa história de não, você faz parte da família, elas vivem em trabalho análogo ao escravo. E também nos vinhedos, né? As plantações de vinho, de uva, né? Também foi já desmantelado vários
várias situações de trabalhos escravos, que eles iam lá, né, como se fossem assalariados e coisas, chegam lá e são presos, né, são mantidos sem comunicação com a área externa, porque os vinhedos são tudo no interior. Então, só a título de informação. Tá mudo, Flor. No primeiro TCC que eu fiz, que era sobre lá era Mapagulhana, né? Nos próprios garimpos, muita mulher vai trabalhar, isso não é forçado, elas vão para o garimpo trabalhar como cozinheiro. Então, tem também, dentro dos próprios garimpos, né, tem, sei lá, acho que bares, enfim, eles formam ali um bar, alguma coisa para poder ter aquele entretenimento. Então, tem mulheres que vão trabalhar mesmo, assim, trabalhando de empregada mesmo. Tipo, de cozinheira, enfim, para limpar toda aquela organização, né? Então, tem isso também, assim, né? Tipo, elas vão porque o trabalho tá ali e ficam ali naquele ambiente, trabalhando de cozinheira, enfim, e várias outras coisas que vão acontecendo naquele ambiente, né? No garimpo. Alguém tem mais alguma coisa, gente? Vocês querem fazer um comentário? Pode passar, então. Aí aqui, enfim, outras coisas, né? Tipo, que a gente fala de sinais, né? Coisas que acho que até são um pouco óbvias, mas é sempre bom estar lembrando. Que teve no dia 30, teve até uma matéria, estava fazendo uma matéria no programa lá da Patrícia Poeta, que é aquela questão, né? Se você vê uma proposta muito boa, hoje em dia com a internet, a inteligência artificial, no relatório ele fala muito de usar a inteligência artificial para fazer proposta de emprego e tal. E quem for conversar, né, pensando em mulheres, eu pensei muito nisso, né, quando a gente está pensando no Quá, né, uma mãe que está desesperada, que quer muito emprego, está numa cidade assim que ela está sofrendo ainda violência jurídica e psicológica, né, ela pode ver uma proposta na internet de um emprego que está pagando muito bem e paga muito mais do que ela receberia em outro lugar. Então, propostas muito boas, que pagam muito bem, cuidado com pessoas. Eu estava na frente, eu falei sobre isso lá em outras partes, falando de uma pessoa que consegue se conectar muito com a pessoa, que tem uma história de vida que ela se conecta com a sua e ela vai usar desse psicológico abalado para se conectar com a vítima. Então, isso também tem que ser cuidado. Hoje em dia a gente pensa na internet, mas também se você uma pessoa que consegue se conectar, que usa da história dela para se conectar com a pessoa e consegue formar um laço ali, essa questão do laço também é importante. Então, sempre tomar cuidado com isso. Cuidado com quem mexe com sonho, com quem mexe com desejos e vontade que a pessoa tem de melhorar de vida, enfim, de sair daquele ambiente. Porque tudo isso pode ser usado como gatilho para manipular uma vítima. E aí a gente pensa muito, né, em vítimas com um ambiente socioeconômico muito baixo, que não tem muita perspectiva de vida, né, e aí aceitam, às vezes, sabendo que aquelas vão para um lugar onde elas vão ter que vender seus corpos, enfim, e vão ter que fazer esse tipo de serviço, e elas fazem mesmo, porque aquilo vai dar um retorno. Mas pensando especificamente, que foi o que, quando eu comecei a pesquisar, foi para onde foi a minha linha de pensamento, se você está lidando com uma vítima de violência doméstica, que está ainda sofrendo violência, nem não mais física, mas patrimonial, psicológica, enfim, várias, isso pode ser um gatilho. O desejo dela de melhorar de vida e melhorar a vida dos filhos dela, da família dela, pode ser um gatilho, né? Usar esse sonho dela de sair daquela situação para oferecer uma vaga de emprego e ela acabar ainda numa situação de abuso. E não necessariamente só, né, a gente fala de tráfico, de violência, mas até de um relacionamento abusivo, né? Sair de um e entrar em outro, porque é um homem que parece ser finalmente um homem bom na vida dela, e de repente ela acaba voltando para esse ciclo. Então, cuidado muito com propostas de emprego muito boas, com pessoas que conseguem se conectar com a pessoa que tem uma história de vida assim, muito, muito inspiradora e que vem, que falam, eu venci, então você vai vencer também, e aí oferece, vem comigo para o meu país, e eu vou te dar um lugar para morar, e você vai trabalhar para mim. Tudo isso pode ser sinais que a gente tem que estar de olho, principalmente quando a gente fala de uma mulher que ainda está sofrendo violência, né? Ela pode não estar sofrendo violência física, mas o psicológico dela ainda está sendo violado todo dia. E pensando também, quando eu pensei muito nas reuniões que a gente tinha no Ecoar e das mulheres que a gente tem um contato, dá para ver que, assim, às vezes ela está na cidade dela, lá no interior, ela não está numa situação, assim, de
socioeconômica, hoje ela está sofrendo muito, mas ela está sofrendo violência do juiz, ela está sofrendo violência do advogado, ela está sofrendo violência dos amigos do ex dela que fazem a vida dela ser difícil ainda. Então, o ambiente dela, ela pode ter uma mãe, um pai, uma família muito boa, que está dando todo o apoio possível, mas ela vai ser vítima do medo que ela ainda sofre, porque a região que ela mora ainda faz ela sofrer violência. Então, foi esse meu raciocínio pensando no Equai, nas mulheres, e da gente pegar esses sinais aqui, né, e tentar ligar com violência doméstica. Para que quando quem estiver lidando com uma vítima de violência doméstica, e não necessariamente uma pessoa que está numa situação socioeconômica muito ruim, mas ela ainda está sofrendo violência, que ela tomar esse cuidado para ela não cair numa proposta, enfim, que pode continuar fazendo ela sofrer violência, e mais pra frente também eu coloquei em caso da Cat Luz para tentar explicar o que eu tô falando. Aí pode passar. Aí aqui eu achei importante falar, porque aqui é da era digital, né? A gente tá falando dos scan centers, que tem muito na Ásia, na Tailândia. Eu acho que, na verdade, eles pegam na Tailândia e levam para o Mianmar, enfim. Essa área aí, onde eles são obrigados a dar golpes, né? Aqui tem um caso de 2 brasileiros que estavam no Mianmar, né, mas também em Camboja, em Laos, enfim, que é uma forma de traficar, né, que eles usam essas pessoas para dar crime cibernético. Então, tem esses centros enormes, onde as pessoas todo dia são obrigadas a dar vários golpes, e elas têm que, se eu não me engano, antes de um limite. Tipo, elas têm como se fosse uma cota que elas têm que usar, e se elas não superarem essa cota, elas, enfim, sofrem ameaça da família dela, elas são vítimas de violência física, né? Enfim, são vários tipos de violência. Então, isso é algo que toma cuidado, porque hoje em dia com a internet alguém pode receber uma proposta, né? LinkedIn, alguma coisa feita por inteligência artificial, e pode achar, vou aceitar, vou, e de repente já na Tailândia, quando vê, chega lá, leva ela para o Camboja, para o Mianmar, enfim. E aqui, acho que eu não sei se eu coloquei antes, né? Tem aquela foto que é de uma matéria, que é não, é depois. Tem uma foto do centro, né? Do compound que eles falam, né? Que tem enorme, onde essas pessoas ficam, né? São obrigadas a dar golpe. Então, é importante dar uma olhada para isso. Ter cuidado com isso também, porque a internet também está sendo usada para isso. Aí tá no relatório, né? Aí pode passar. Aqui é a foto do compound, né? Do satélite, que eu tirei de alguma matéria, que eu acho que eu coloquei o link para vocês. Dá para ver aqui, né? Tem onde eles são obrigados a dar golpe, golpe em idoso, golpes cibernéticos, isso é um tipo de crime. Inclusive, eu não sei se é esse caso que eu vi há muito tempo atrás, não sei se é um deles, mas eu lembro que eu vi algum menino que eu acho que não é, porque se eu não me engano, ele estava na Tailândia ele foi oferecido uma vaga de emprego, levaram ele, acho que para o Mianmar, e ele ficou um desses compadres. Eu não sei se é o mesmo caso deles, mas eu lembro que eu li. E aí ele só foi salvo porque eu acho que ele conseguiu entrar em contato com a família, eu não lembro agora a matéria, mas eu sei que foi uma junção da família fazendo pressão, conseguiu falar com o governo brasileiro, que entrou em contato com o governo da Tailândia e do Mianmar, uma ONG que faz esse serviço, foi todo um conjunto para conseguir tirar ele desse compound. E esse compound acho que nem foi fechado, porque eles também estão sempre mudando de lugar, então foi todo um... E ele fala que ele sofreu violência física, psicológica, que eles ameaçaram a família dele. Não sei se é o mesmo caso, se é um desses dois, mas era esse tipo de crime. Então, é uma coisa que está acontecendo muito. Alguém comentou ali, acho que a gente tem que ter raiva, assim, desses golpes, mas a gente tem que ficar atento, porque, infelizmente, a gente não dá para confundir com telemarketing, né, no Brasil. Telemarketing no Brasil irrita a gente. Mas também tem que ter cuidado, porque pode ser uma situação dessas e a gente não tá... Mas quando você começa a ler, você fica com raiva, porque, assim, é muito abuso, eles sofrem muito, e é tortura mesmo como as pessoas passam ali, então a gente fica com raiva, assim. Pode passar. Aí aqui, acho que eu tirei, mas enfim. Aqui, já pensando em cidades pequenas, né? Aí aqui pode depois colocar o trailer, se você quiser, Rebeca. Que é do filme que eu falei, chamado Humanas, que saiu, acho que em 2022, 2023, 2024, não lembro agora. Que ele fala especificamente sobre violência sexual e violência contra meninas no Marajó, no Pará. Eu estava assistindo ele ontem, eu não consegui terminar de assistir ele,
Mas o que eu consegui assistir, eu achei muito interessante pensando em cidade pequena, porque quando a gente pensa, e eu também estava sabendo, a gente pensa muito na estrutura social do lugar, né? A gente pensa na pobreza, a gente pensa na falta de oportunidade, mas quando eu estava vendo o filme, o que eu consegui ver, eu pensei em algo que eu achei muito interessante, que é a conivência do lugar. Porque quando você vai assistindo o filme, é só para falar um pouco, né, ler aqui a sinopse do filme, Marciele, ela tem 13 anos e ela vive numa comunidade ribeirinha do Marajó, com a mãe, o pai e mais 3 irmãos. Ela tem uma ideia da irmã Claudinha, que foi embora com um homem bom, que é uma coisa que tem muito também, né? Esse homem que vem das balsas, esse homem estrangeiro, que vem e vai tirar ela e dar presentes e mudar a vida dela. E que foi embora e que ela não tem contato, ela não sabe o que aconteceu com essa irmã, a mãe dela só fala, né, no filme que a irmã dela foi pra longe, aí eu não sei aí. Não sei se no final do filme ela fala, porque eu não consegui terminar de ver o filme, se ela foi embora para outro país ou se ela foi para outro estado do Brasil, mas a mãe dela só fala que ela foi longe. Ela foi embora com alguém na balsa. São esses homens que, a balsa, são, como, lembrando que a região é de rios, né, então não tem estrada. Então, o rio é a estrada. Então, essas balsas são homens que estão trabalhando, levando produto, levando carga, e no filme, basicamente, ele tem uma hora, quando eu falei da conivência, porque avisam, a barca vai parar tal hora nesse lugar. E as meninas vão lá para vender coisa e produto, açaí, camarão, mas também para ficar com esses homens. Esses homens dão dinheiro. Não, tem uma cena no filme que a amiga dela ganha no celular. Então, quando eu falei também, a gente fala de socioeconômico, é entender o lugar. Lá é no Rio, é as barcas, é assim que acontece ali. Mas em outro estado vai ser de repente, num bar, numa rua, enfim, tem que entender também o lugar socioeconômico do lugar. Mas o que eu fiquei pensando no filme, que eu achei interessante, a parte que eu vi, é o seguinte: a gente vai vendo que quando começa o filme, vai mostrando ali a realidade dela, né, a vida dela, acordando com a família, tomando café, indo pra escola, indo pra igreja e tal. E eu senti que o filme ele vai meio que mostrando pra gente quase como se ela vai perdendo a inocência dela. Ela vai entendendo a violência que começa, vai acabar dando um pouco de spoiler, mas começa com o pai dela. E a gente vai percebendo que talvez a mãe dela entenda, e a mãe dela. Primeiro, a mãe dela é conivente, mas ao mesmo tempo acho que a mãe dela acha que aquilo é normal, é o que acontece. Então, eu não sei se de repente, mais pra frente do filme, a gente de repente descobre que a mãe dela também sofreu violência. Porque é como se a mãe dela vai ter umas horas que a mãe olha assim de longe, parece que a mãe dela só aceita, sabe? Tipo, é normal, é isso. É a nossa realidade, a gente tem que aceitar. E até, então, tem elementos do filme também que vão mostrando isso, questão religiosa, né? Que tem uma pastora lá que fala uma hora no filme. Você tem que aceitar os problemas da sua vida. Enfim, e aí a Marciele, né, a Tiele, vai meio que perdendo a essência, entendendo violência na casa dela, a violência nos bares, a violência das barcas. Ela vai conhecendo violência e isso vai mudando ela. E eu achei interessante pensar em cidade pequena, não só tem violência geracional, que eu coloquei e tal, mas é a violência da cidade. As pessoas sabem que aquilo acontece. Não é algo que ninguém entende. E as pessoas aceitam. Porque é uma forma de ganhar coisa, é uma forma de melhorar de vida, você conhecer um cara que vai te levar embora. Porque não tem perspectiva ali, é como se aquilo ali não tivesse mais nada, né? E então eu achei interessante pensar em cidade pequena, não só o social do lugar, mas como a gente acaba, nós mesmos, sendo coniventes. Tem uma mulher que avisa que a barca tá chegando. Ela fala, ó, o seu cara da barca tá chegando. Tal hora, tal, vai lá. E ela também, não sei se alguém paga da barca para avisar, mas, por exemplo, o dinheiro que a menina ganha na barca, ela compra alguma coisa no mercadinho dela. Então, ela ganha com aquilo também. Então, entender também, acho que em cidade pequena é o lugar como as pessoas estão coniventes com aquilo, porque elas ganham alguma coisa com aquilo. Elas acham que aquilo elas estão ajudando. A menina ganhou um telefone, ela ganhou, sei lá, dinheiro, ela ganha presente. Então, tá bom. Mas, ao mesmo tempo, tem preconceito, porque o pai da Tiele fala, eu não quero fazer minha na barca, porque barca é coisa de, não é essa palavra que ele usa, mas é essa ideia, tipo, essa coisa de mulher da vida, é coisa de puta, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele tá abusando da filha em casa. Então, tem o lugar, as pessoas também são parte do problema, e foi a parte que eu achei mais interessante de pensar em cidade do interior, que pode ser um lugar muito mais conservador, enfim, né, que tem uma visão, às vezes, social um pouco mais conservadora do que a gente tem, mas que, ao mesmo tempo, está sendo conivente com uma violência e que não está fazendo nada para mudar e está deixando a menina sofrer violência sexual em casa e violência na barca, enfim, e a gente vai vendo como isso vai mudando ela no filme. Aí aqui é o trailer, né, do filme, pra gente dar uma olhada.
Não tem som, não sei se vai ficar sem som mesmo. Gente, peraí. Perdão. Calma que uma hora vai. Vou tentar aqui mais um pouquinho, se não for a gente segue, né? Mas que é o trailer do filme. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Ih, meu Deus. Estamos vendo a sua tela, sim. Hum. Bom, vai seguindo aí, que se eu conseguir, aí eu compartilho. Então, é isso que eu falei, né? Eu pensei muito quando eu tava um pouco vendo o filme, a gente vai vendo ela amadurecendo, entendendo a violência, isso vai mudando ela. Mas o que eu achei nessa história do filme, pensando em cidade pequena, interior do Brasil e tal, saindo também desse lugar que a gente conversa aqui, né? Que é isso, a conivência da cidade. Todo lugar vai ter problema social, vai ter um jeito que o tráfico, qualquer crime no geral pode funcionar. Então, a gente sabe que o tráfico de droga funciona porque o Estado não chega, então ele está ali, ele consegue suprir ali, né, o que o Estado não provém. Mas o que eu achei interessante do filme é isso, é a conivência, as pessoas sabem o que acontece, aquilo faz parte, e elas conseguem algo com aquilo, a mulher consegue que as pessoas comprem coisas lá porque as meninas estão indo lá. Então, acho que é interessante pensar em cidade pequena, né, a própria conivência e como a violência que a mulher sofre, as meninas sofrem, também é das pessoas. Talvez, como pensando em cidade pequena, né, a pessoa sai de um relacionamento abusivo, mas ela está sofrendo violência do juiz. Ela está sofrendo violência dos amigos, ela está sofrendo violência no trabalho, ela está sofrendo, sabe, violência psicológica. E aí a Thierry está sofrendo violência do pai, sabe, que devia proteger ela. A mãe que está ali sendo conivente porque na cabeça dela, Você vai ela não tem ficar o que com cara de fazer. braba Eu acho que saiu o áudio. Ela não sabe o que fazer, então ela só aceita a na violência. identidade. Dá Então, um sorrisinho de leve. é 2, 3 e... Mãe, Claudinha nunca mais escreveu. Claudinha tá melhor que a gente. Tiele,
Na hora dela ajudar em casa já. Quero filha minha subindo na balsa, não. Dorita. Ficha lenta, velha. Catinga. Não vai soltar a minha mão. Bora caçar, tia? Eu? Caçar? Bora? Calma, não tira o olho. Tiricelli. É muito bonita, isso. Tem namorado? Se você tem algum problema em casa, aceite. A bolsa do teu amigo passa semana que vem de novo. Durma com Deus. Eu coloquei no Drive lá, não sei se depois alguém vai querer interessado, mas no Drive tem umas entrevistas que eu achei também da Dília Paz, que tá no filme, né? Ela meio que funciona. Ah, tá aberto. Ela funciona meio como aquelas pessoas que querem ajudar, né? Tem lá, ela tá lá como uma pessoa que ajuda a tirar documento, né? Faz esses mutirões, então ela meio que vai nesse sentido, assim. Então, ela não apareceu aí, acho que no trailer, não fala a voz dela, mas ela aparece no filme, né, como essa pessoa que começa a perceber que tem alguma coisa errada. Quando a Tchelle aparece com o rosto, primeira vez que ela tenta fazer uma identidade falsa com o documento da irmã que foi embora, então ela meio essas pessoas que estão ali tentando ajudar, né, tanto como Estado, né, fazendo os mutirões, tentando dar documento e saber quem são essas pessoas, mas ao mesmo tempo quem está ali de fato, né, vendo o que está acontecendo. Então, o filme o filme depois tá. Eu vi no Globoplay, mas eu não sei se. Na verdade, eu vi no Prime, eu não sei se de repente é aquela coisa de ter que assinar várias coisas, tem que dar uma olhada. Eu até coloquei, acho que depois não sei se eu coloquei no slide uma imagem com onde dá para sair, tipo, onde dá para assistir. Não, tá no documento que eu tinha te mandado lá com o roteiro. Que pode assistir, mas é isso, assim, você vai vendo ela descobrindo violência e ela assim, jogada naquele mundo, assim. E como ela vai perdendo a inocência dela, né? Como ela vai entendendo e perdendo, às vezes, a esperança de que a vida dela pode ser diferente. Como eu não vi todo o filme, eu não sei exatamente se muda em algum lugar do filme, se ela começa, de repente, a querer sair daquele lugar, enfim, e aí, de repente, ela casa com um homem, porque ela tem um relacionamento ali com o cara. Sim, inclusive, essa cena, gente, ele olha pra ela e fala, quero que você seja minha namorada. Ele, tipo, claramente ele parece ser muito mais velho que ela. Eu dei um grito do meu quarto quando eu vi essa cena, eu falei, não é possível que ele tá falando isso pra menina de 3 anos de idade. E você vê que depois que ela tem relação com esse homem mais velho da barca, você vê que aquilo fica nela. Então, eu acho que o filme é interessante nisso. Não só pra gente pensar em violência, em um ambiente social mesmo do lugar, né? Porque cada lugar vai ter suas dificuldades, mas mesmo você vai vendo que ela vai entendendo violência, tanto na casa quanto fora. Ela vai. Tem uma hora que uma amiga dela fala: a menina ficou grávida, foi na barca? Não, foi em casa. Dá a entender que foi o pai da menina que fez aquilo com a menina que tá grávida no vídeo dançando lá. Ela começa a falar: nossa, será que foi na barca que ela ficou grávida? Não, a menina fala: não, foi o pai. Então, é natural. E a gente vai vendo que a mãe também acaba, mesmo querendo defender ela, pelo menos eu fico com essa impressão de a mãe sente no olhar que ela quer proteger a filha. E tem uma hora que ela fala assim: não, dorme, eu vou dormir na cama com você, com o pai. Ela fica na rede. O pai, não, a menina vai dormir comigo. Então a mãe quer proteger a filha, eu fiquei com essa impressão, mas ao mesmo tempo ela também está naquela violência institucional e ela também está presa ali, né? Então acho que o lugar mesmo socialmente, né, a gente acaba sendo parte da violência. E pensando em cidade pequena, eu acho que também tem esse lugar, como é que a gente mesmo não estimula a violência, né? E sair desse lugar também do social mesmo, da instituição da sociedade, das coisas como elas funcionam, que perpetuam a violência. Quer falar alguma coisa, gente? Então eu vou continuar aqui. Aqui no caso, foi a primeira, foi de onde eu comecei.
Depois eu coloquei outras coisas porque eu queria, porque senão eu só ia jogar a informação e ia ficar muito confuso. Aqui, né, eu falei para a Rebeca, quando a gente também estava conversando, quando a gente olha para essas pessoas, o que a gente pensa delas? Qual é a imagem que vem na nossa cabeça, né? São pessoas normais, você não dá nada para elas, são só pessoas comuns, não tem nada de errado com elas. Não sei se vocês sabem quem é esse cara aqui do lado. Esse homem, gente, ele foi o criador das Casas Bahia, o Samuel Klein. Quem tá aqui é o filho dele. E essa mulher aqui, ela é chamada Cat Luz. Ela tá presa. Porque ela, acho que é a única aqui que tá presa. Aí eu quero que vocês pensem o que essas pessoas têm em comum. Todas essas pessoas foram acusadas de tráfico sexual, abuso, exploração e um monte de outros crimes. E por que eu tô trazendo isso aqui? Porque quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei com aquela ideia de que o abusador não tem cara, né? E quando eu comecei a ouvir o podcast sobre o Klein, inclusive tem um podcast, tá, gente, sobre os crimes do Samuel Klein, que eu até deixei o link mais pra frente, que é muito interessante. Porque ele morreu, eu acho que só depois que ele morreu, que foram descobrir o que ele fazia há anos. Só que todo mundo na cidade lá do interior sabia o que ele fazia. E basicamente o Klein, ele usava as Casas Bahia, a estrutura que ele criou das Casas Bahia, para abusar de meninos. Até praticamente o dia que ele morreu. E quando você vai ouvindo o podcast, todo mundo da cidade lá, eu não lembro agora a cidade, é do interior de São Paulo. O nome do documentário, gente, é do... A cidade aqui no ABC, recente as mulheres fizeram uma manifestação contra esse moço. E eu tenho um material mais completo que o promotor trabalhou essa parte aqui e trabalhou aí próximo a você, em Soure e Salvaterra, falando... Depois eu posso te mandar alguma coisa que eu acho que está bem próximo. Vocês da cidade pequena falando com a gente da cidade grande. Eu acho que dá para ter um trabalho maravilhoso e que você possa manter contato com essas pessoas depois. Legal. Pode passar, Rebeca, para a gente adiantar. Aqui, na verdade, eu acho que eu coloquei no próximo... Acho que os 3 slides são mais cortes, tá? Das matérias que eu peguei. Que o que eu queria trazer aqui, para a gente também não se alongar, é que, assim, todos esses casos, quando você vai lendo, todos eles têm muita coisa em comum. Eles usaram das histórias deles, porque tem muita história, principalmente o Klein e a Kat, de vida, pobreza. O Klein, gente, ele foi vítima do Holocausto. Então, usar a sua história de vida difícil, usar a sua trajetória para manipular e para se conectar com as vítimas. O filho do Klein, ele continua, né? Ele tá sendo processado, eu acho, ainda. Ele continuou usando a rede que o pai dele criou, que todo mundo sabia, para abusar. E aí, quando você vê a matéria do filho do Klein, que eu acho que é Saul o nome dele, você vê que ele trazia meninas de outros estados e levava para São Paulo para as festas que ele fazia. Então, só para a gente entender, aqui, o abusador não tem cara, que a gente precisa muito cuidado com histórias muito difíceis, quando você for pensar numa vítima de violência doméstica, que era o que eu queria trazer. Vítima de tráfico, vítima de abuso, ela também está sofrendo violência psicológica, violência patrimonial, violência física, assim como a vítima de violência doméstica. Então, essas violências estão conectadas. E em relação a abusadores, isso, a pessoa muito carismática que vai se conectar, que vai usar a história de vida dela, que vai usar daquilo que a gente falou, da rede, que vai tirar alguma coisa daquilo para financiar e vai ser conivente. Então, isso, assim, eu queria conectar todos os... Pensar que ao que uma vítima de violência doméstica sofre, uma vítima de abuso sexual e uma vítima de tráfico sofre. E quando vocês forem pensar em conversar com uma vítima de violência doméstica, se ela tomar cuidado com essa questão de sonhos e propostas, e uma pessoa que se conecta com ela, se você vê que ela tá... foi o que eu pensei, né? Se ela começar, uma pessoa chegar na vida dela, tanto pela internet como próximo dela, e do nada, de onde vai essa pessoa? Por que ela é tão carismática com você? Por que ela quer te ajudar? Sabe? Tomar esse cuidado para que ela não seja vítima, porque a pessoa está tão triste, tão desesperada por sair daquela situação, talvez ela não consiga ver que aquela pessoa não quer ajudar ela. Ela quer alguma coisa e talvez o que ela queira não seja bom. E então era isso que eu queria trazer, fazendo esse paralelo, né? A gente tem, né,
que dá para você pegar o que uma vítima de violência sofre com também quem sofre tráfico e violência sexual, né, todas essas violências, e que uma vítima de violência doméstica pode cair numa catiluz, que, né, quando você lê a matéria, vê que ela usava essa história triste com as moças, que ela levava para os Estados Unidos e acabava usando tanto para trabalho forçado, quanto acho que depois até para tráfico também, para abuso sexual, enfim. Então, é só para vocês pensarem em conectar, né, todos os tipos de violência, porque quando vocês forem conversar com uma vítima de violência doméstica, vocês podem ajudar ela caso ela chegue, nossa, eu recebi essa proposta muito boa, nossa, eu conheci uma pessoa que me entende pra caramba, ela sabe o que eu tô passando. Mas aí pode ser que essa pessoa seja, né, possa trazer mais problemas para a vida dela do que algo positivo. E aqui a gente eu quis colocar as redes, né? Tem para denúncia no Disque 100, tem o 180 também, que eu acho que é da Disque 100, Disque 180, né? Enfim, para caso vocês achem que vocês viram nessa situação alguém que vocês achem que tá passando por isso, enfim, denunciar, e é bom saber também esses tipos de informação para a gente, caso a gente tiver alguma situação, a gente denuncie, enfim, até para proteger a pessoa, mas também para questão de dados, né? Para a gente sempre ter informação, enfim, e nunca deixar isso se perder, porque é importante também ter informação e ter dados sobre isso, que acho que é uma coisa que a gente tem dados, mas não tem todos os dados, e a gente também tem uma rede de dados completa. Acho que é isso. Aí aqui, né, a atividade que a Rebeca tinha me falado, e a primeira coisa que eu pensei é empatia. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter a gente tem que tentar não julgar, porque é muito fácil, principalmente quando a gente olha para crime virtual, pensar, nossa, eles caíram num golpe, que eu nunca caí num golpe. Não dá pra gente achar que a gente não vai cair num golpe, assim como a gente não acha, eu pelo menos penso que a gente não pode achar que a gente não vai ser vítima de violência doméstica. Que infelizmente, como eu disse, não começa, quando você vai lendo as matérias ali, né, do Klein, o Klein, por exemplo, ele nunca chegava já mostrando quem ele é, que ele é abusado das meninas, ele chegava sendo legal, contando a história dele, dando presente. Quando você vai vindo o podcast, você vê que ele falava, passa ali nas Casas Bahia, dos anos 90, 80, 90, 80 e tal, passa ali na sede, acho que é São Caetano do Sul. Pega um Discman, pega uma TV, aí depois elas subiam lá no prédio e ele abusava delas, ele falava lá que ele mostrava o vídeo dele, enfim. Então, acho que a gente precisa ter essa questão de empatia, de nunca achar que a gente nunca vai passar por isso, que nunca vai acontecer com a gente. E também, o que eu penso também é como a gente se conecta tudo isso, como a gente conversa tudo isso com uma vítima, principalmente quando ela está vulnerável. Porque a gente está conversando aqui e a gente está bem, a gente tem perspectiva de vida, a gente sabe que a gente tem problema, mas a gente tem uma luz, digamos assim, na nossa vida, né? Se a gente continuar fazendo as nossas coisas, a gente tem um sentimento de vamos continuar indo. Mas se a pessoa, por exemplo, está numa situação lá da Tiele, que ela está lá numa vila ribeirinha, no meio da Amazônia, que não que a vida dela seja horrível, mas assim, a perspectiva dela não é algo que ela tem, que algo incrível vai acontecer. Ela vai ficar ali para a vida, viver a vida dela, de repente ela casa, tem filho, mas ela talvez não se veja indo para outro lugar. Então, quando vem um cara da barca e fala, eu te amo, você é tão bonito, eu vou te dar um presente, fica aqui comigo, eu te dou um celular, eu te dou dinheiro, eu te levo embora, não necessariamente isso pode parecer abuso, mas porque ela é uma criança, mas ela não tem perspectiva. Então, para ela, aquilo ali é a vida dela. Então, como é que a gente leva esse conteúdo e fala para uma menina dessa que, olha, não, tem algo melhor para você, não aceita isso, sabe? Eu sei que não é fácil aqui. Como é que eu converso, como é que eu dialogo com alguém que está nessa situação e também com uma vítima de violência, né? Que era que eu queria fazer esse paralelo, né? Que as violências tanto de uma vítima de tráfico quanto uma vítima de violência doméstica, mesmo que elas não estejam numa situação de a vítima de violência esteja uma família boa, ela está numa cidade onde ela tem uma casa, ela tem que comer, ela tem acesso, mas ainda está sofrendo violência, como é que eu falo para ela, não aceita essa proposta, eu sei que você precisa de dinheiro, você quer sair daqui, mas não talvez seja o que vai mudar a sua vida. Então, acho que é pensar como é que a gente dialoga com quem está numa situação de vulnerabilidade e com o psicológico abalado, que acho que também tem isso, né? Quando a gente está com o psicológico abalado, a gente pode tomar decisões que a gente não tomaria. Peraí, gente, meu cachorro chegou aqui e ele está pedindo carinho. Né, como é que a gente faz esse diálogo e conversa com uma vítima e sempre tentando fazer esse paralelo de violência doméstica com não seja o tráfico, porque obviamente, violência doméstica é um crime, né, diferente, é um crime, não é o mesmo, tipo, cientificamente, né, são dois crimes diferentes, mas eles se relacionam. E era isso que eu queria trazer aqui para quando vocês forem dialogar com uma vítima de violência doméstica, vocês conseguirem, né, também perceber que ela pode ser vítima de tráfico.
não só pela situação socioeconômica, né, mas porque ela está sofrendo violência institucional, enfim, patrimonial, psicológica ainda, e uma proposta na internet ela pode cair nesse papo, porque ela quer mudar a vida dela, quer mudar o do filho, quer mudar a família, quer ir embora dali, daquele lugar, e enfim, como a gente dialoga com uma vítima de vulnerabilidade. É isso, gente. Espero que eu tenha conseguido passar, espero que eu não tenha falado bobagem, né, e é isso. Obrigada.